Boa noite, Dalcira, tudo bem? Tudo. Sempre um prazer poder estar conversando contigo e passando algumas informações de como anda o nosso campo. Realmente, esse excesso de chuvas, e não necessariamente o que esse excesso de chuva ocasionou, que foi as enchentes, prejudicou as nossas pastagens. O que eu quero dizer? Todas as pastagens de inverno, que a gente chama, que são a aveia, a azevém, elas não são totalmente adaptadas a áreas de baixa, ou áreas molhadas, como várzeas, né? Sim. E aí, com essas várzeas, poucas pastagens são implantadas aonde pega enchente. Então, assim, como nós conversávamos fora do ar, as áreas aonde está alagado pelo rio Jacuí, muito provavelmente não tinham pastagens de inverno implantadas. Tá, mas então não deu problema, Dirceu? Não. A gente tem que lembrar que as áreas, quando chega o inverno, agora que nós estamos no inverno, que a gente fez, como tu bem falaste, saiu a soja, entrou trigo, canola, aveia, cevada e nossas pastagens, esse excesso de chuva, a falta de luminosidade prejudicam e muito o nosso desenvolvimento da nossa cultura, né? Ou da nossa pastagem. Bom, nesse caso, porque quando se fala em pastagem, gado sem pasto significa uma queda na produção de leite, na produção de carne, principalmente na questão do leite, o preço sobe. Inverno, normalmente, há uma escassez do produto no mercado exatamente por causa do frio, mas agora nós temos, além do frio, a enchente. Existem ciclos, né? Principalmente na bovino de corte, existem ciclos. Porque o que acontece? Existe o ciclo de produção de verão, que nós produzimos o nosso gado nas pastagens, no campo nativo, e existe o ciclo de produção de inverno, que aí é pelas pastagens de inverno. Como as pastagens de inverno demoram a serem plantadas, ou como nós falávamos, a soja tem que sair, aí nós temos que plantar para depois produzir, existe sempre, ou agora até nos últimos anos, sempre existiu esse pico de preço que nós estamos passando agora no momento, né? É bom nós, vamos dizer assim, frisarmos que de todas as commodities que a gente está vendendo hoje no país, arroz, soja, milho, trigo, estão todas passando por um preço muito baixo, muito menor que o custo, ou quase semelhante ao custo, né? E no gado, por enquanto, os preços vêm se mantendo. Não sei até quando, mas até o momento os preços estão se mantendo. Bom, nesse caso nós não tivemos lavouras atingidas. O que nós tínhamos agora, em maio, no campo ainda para ser colhido, Dirceu? Lavouras de arroz e de soja, a Emater havia encerrado a colheita das lavouras de verão, né? Pode ter sobrado alguma coisa, mas não é significativo para o município. Claro que para o produtor que deixou 5, 10, 20% da área por colher, isso é significativo, mas pensando no município todo, não era uma área expressiva. O que nós temos, que nem eu falei, é essa questão assim, que é muito de manejo, né, Dalcira? Por exemplo, choveu mais de 300 milímetros em quase todas as áreas do município. Isso daí pode nos trazer erosão. Mas a erosão só correu água, mas pode levar os nossos nutrientes, calcário, a terra, o solo. Então, assim, nós temos perdas que elas não são quantificadas agora, mas isso daí, ao decorrer da produção, podem perder. Outro exemplo, se nós não fizermos um manejo adequado de pastagens nesses dias muito chuvosos, a gente sabe, né? Se nós passarmos, começar a caminhar por um lugar úmido, vai que vai virar barro, né? Só que nós soubemos que isso acontece. Será que o gado sabe? No momento que a gente pisoteou uma pastagem, ela demora muito mais tempo para rebrotar. A gente pode fazer uma analogia aos clubes de futebol. Quantas vezes é interditado? Até o nosso Joaquim Vidal teve que algumas vezes ficar impraticável pelo futebol porque tinha excesso de barro, porque os jogadores passaram lá, né? Exemplo, pode ser usado esse exemplo nas vacas, né? Se nós deixarmos o gado em uma pastagem muito apertada nesses dias chuvosos, a gente perde o rebrote natural e é danificada a pastagem. Então vai muito do manejo, como nós vamos fazer a retomada desses pastejos, se nós vamos usar ureia, se nós vamos tirar o gado, se tem piquete, se não tem piquete. Então não é uma matemática simples, não é uma matemática exata para todo mundo. Cada um sabe o seu manejo e como faz na sua propriedade.
Bom, essa é uma questão muito interessante também a ser discutida e possivelmente a própria matéria já deve estar também aí preocupada com essa questão. Nós tivemos o ano passado aquela terra arrasada com a enchente de maio. Nós tivemos depois uma dificuldade enorme do próprio produtor se reorganizar, discutindo os seus créditos, seus débitos, né, seus financiamentos para uma outra safra, né, para uma nova safra. Agora, de novo, nós temos mais uma terra arrasada. Nós temos aí uma situação completamente atípica. O que esse produtor está pensando em fazer, Dirceu? Ele vai continuar no campo, naquelas zonas de alagamento aqui na Porteira 7, aquela zona baixa ali, que é as pessoas, infelizmente, costumam fazer turismo ali, que é o turismo da desgraça, que a gente chama, né? Que vão lá olhar a enchente, achando, olha só, que coisa. Mas para o produtor que é proprietário daquelas terras, que estava cultivando aquelas terras para uma utilização, para uma lavoura ou para um plantio, como é que ele está pensando agora? Ele vai se manter, ele vai sair do campo, ele vai vender o que tem e vai embora? Como é que isso vai ficar? Então, Ciro, eu conheço vários produtores da Porteira 7, alguns bem amigos meus, e me dou bem com grande parte, conheço grande parte deles, né? É uma situação muito complicada e delicada a gente fazer uma pontuação sobre uma propriedade que é deles, sabe? O que eu posso dizer? Áreas que são passíveis de alagamentos, de enchente, elas têm um risco muito grande. Ponto. Nós teríamos que mensurar se realmente vale ou não tu fazer um investimento sobre essas áreas, sabe? E isso daí não é só o financeiro, tem muita coisa por trás, né? Tem o histórico da família, tem que se criaram ali naquela região, que sempre só sabem fazer isto, então não é fácil, que nem nós aqui da cidade, não estou gostando do emprego, eu troco de emprego, vou para outro lugar e está resolvido, sabe? Então, nós temos vamos dizer assim, o fator emocional junto no negócio, que é ali, citaste o exemplo da Porteira 7, mas tem outros lugares, outras partes do município que também alagam, né? Mas não é tão simples como nós trocar de emprego na cidade, né? Então, o que eu vejo, assim, é fazer um apanhado dos últimos, assim, fazer uma série histórica do que tu acha que seria relevante 5, 10 anos, e ver como é que está a tua conta, se realmente está valendo a pena nós corrermos esse risco e esse investimento, correr o risco de investir nesse tipo de área, ou tu pensar em repensar tua área, trocar de área, ou alguma coisa semelhante, ou até mesmo de atividade, por exemplo, colocar uma pecuária, como tu tivesse dito há pouco. Mas eu queria trocando um pouco do assunto, Dalcira, e eu gostaria de colocar isto em xeque também, é que essa enchente, é claro que prejudicou os produtores, nós temos perdas significativas para a agricultura de Cachoeira do Sul, não resta dúvida. Mas nosso maior problema que nós tivemos hoje na economia de Cachoeira do Sul não é essa enchente, foi a seca que nós acabamos de passar. Os produtores, mais um ano, em média, vão ficar no negativo. Então, nos últimos 4 anos, nós estamos falando de 3 secas, uma enchente e um ano que deu lucro à lavoura de soja, que é o carro-chefe de Cachoeira. Então nós estamos falando que naquele ano que deu lucro tem que pagar a conta dos outros 4 que deu prejuízo. E não tem conta que fecha, Dalcira. Infelizmente, nosso setor primário está descapitalizado, não temos condições de investimento hoje, e assim, eu falo por Cachoeira porque eu sou aqui de Cachoeira, trabalho aqui em Cachoeira, mas o que a gente escuta é um clamor geral do nosso estado, e eu não sei onde é que está, as pessoas onde é que estão, que mundo estão vivendo, que não estão vendo isso, que a coisa está muito grave para o setor primário em geral, né? Não o produtor de arroz ou de soja ou de bovinos, é geral, né? Bom, a situação é complicada, eu falei só na enchente, realmente pulei a seca, né? Porque a gente fala a vida toda que a agricultura é uma indústria a céu aberto, que depende aí das condições climáticas sempre. E quando a gente não está alagado, a gente está torrado, na verdade. Né? Me perdoa a expressão, mas é exatamente isso. A gente sai de um alagamento, de uma enchente e vai para uma secura. Sai da seca, vai para uma enchente. E aí nós vamos. E agora? O que esperar agora? Porque daqui a pouco vamos começar as lavouras de verão. Dalcira,
Essa frase não é minha e eu costumo usar ela com bastante restrição, porque às vezes não é tão fácil como a frase parece ser, né? Mas a frase é de Einstein, que ele fala o seguinte, que o maior burrice ou o maior erro do ser humano é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, assim, não deu certo na soja, tá secando, nossa lavoura tá seca, tá perdendo. O que pode ser feito? Temos condições de fazer um exemplo, né? Não tô aqui dizendo que é a solução para a cachoeira. Estou dizendo que a gente tem que pensar sobre o nosso problema. Não deu certo na soja. Nossa soja produzimos 20 sacos por hectare. O que nós temos que fazer? O solo está corrigido? Temos plano de cobertura? Como a gente está plantando? Tem fertilidade? Podemos botar irrigação? A gente tem que pensar alternativas que eventualmente possam modificar esse cenário. Eu pegar e não é fácil, Dalcira. Principalmente nós, produtores, aí eu falo como produtor, não como técnico, descapitalizados da maneira que estamos. Não é fácil nós mudarmos uma maré negativa pensando em alguma coisa para mudar o nosso cenário. Não é fácil. Mas nós temos que mudar alguma coisa na nossa matriz produtiva. E o que acontece na lavoura, na propriedade que o Dirceu explora e que o meu vizinho, ou que o cara lá do Dorasnal, ou da Porteira 7, ou do Bosque faz, não é igual para cada uma. Não existe uma receita de bolo. Só que a gente não pode ficar aceitando prejuízo em cima de prejuízo em detrimento do nosso próprio patrimônio, né? Que a gente sabe de vários exemplos das pessoas que botam campo em garantia e perdem o campo porque não conseguem arcar com as suas responsabilidades financeiras, né? Eu lembro que na enchente passada nós tivemos na propriedade do Koschenborg, né, que é o presidente da Associação dos Orizicultores dos Arrozeiros de Cachoeira, né, praticamente ela foi arrasada. Né, e eu vi ele também postando nas suas redes sociais que agora, de novo, tudo aquilo que ele conseguiu, que estava tentando recuperar da enchente passada, ele acabou perdendo tudo de novo. Possivelmente sim. Sabe, eu não conversei com ele de prejuízos assim, que foram executados mesmo, se foi igual, foi menos, foi mais, se conseguiu proteger alguma coisa, conseguiu tirar ou não, sabe? Mas a enchente tá aí, foi noticiada, ela foi ali na Ponte do Fandango a terceira maior do que já foi noticiada dentro de Cachoeira, né? Então nós não estamos falando de uma enchente normal, ela foi entre aspas, uma super enchente. Então, assim, se ela vai se repetir daqui um mês, um ano, daqui 100 anos, quem sou eu para dizer isso daí? Mas sim, os prejuízos, se não foram iguais ou semelhantes, foram maiores ou menores, pouca coisa, porque a enchente foi muito grande. Foi 1 metro e pouco a menos do que a do ano passado, né? 2 metros, uma coisa assim, que foi uma coisa estratosférica, né? Na verdade, e dessa vez, democraticamente, pode parecer até uma piada, mas não é, nós tivemos aí problemas de água e de seca nas pequenas, nas médias e nas grandes propriedades. Né? Então, foi parelho, né? Porque geralmente, não, mas a zona tal, que alagou e coisa e tal, só tinha grandes propriedades, ou médias, ou dessa vez... De novo, a pequena propriedade também, que é o foco, principalmente da Emater, também foi largamente prejudicada. Não tenha dúvidas, né, Dalcira? O que eu costumo sempre falar assim, nós como produtores pequenos, médios, grandes, agricultores familiares ou com uma grande propriedade dentro de Cachoeira, isso que divide é os zeros atrás do 1, né? O que eu quero dizer é a escala. Se o produtor pequeno tem 10, ele perde 1, ele perdeu 10%. O que tem 100 perdeu 10%, perdeu 10%, que seria tudo do pequeno. Então, assim, o que aumenta é a escala, é proporção. Mas todo mundo perdeu de maneira concomitante, na enchente, na seca e assim por diante, né? Então, não é uma coisa assim que só aconteceu para A ou para B, né? Pois é uma situação bem complicada, muitíssimo complicada, e é claro que todo mundo está preocupado exatamente com isso, né? Quando os produtores, nós somos destaque aí na produção de soja, na produção de arroz, na criação de ovinos e também na criação de bovinos.
né? Ainda não, acho que não temos a excelência ainda do Vale Taquari na questão de suínos, né? Mas avançamos, devagarito vamos avançando. Agora, de repente, a chuva vem, a seca vem. É uma situação muitíssimo complicada, principalmente para vocês que são técnicos da Emater e atender esse produtor. Exato, nós temos que estar preparados, nunca ninguém está para uma catástrofe, né? É insanidade nós dizer assim, não, estamos preparados para a seca, pode vir uma seca. Não, mentira. A gente pode tentar amenizar, mas preparados nós nunca vamos estar para uma enchente ou para uma seca. Nós vamos tentar amenizar os problemas, mas agora está preparado, com certeza ninguém vai estar. Mesma coisa, eu estava preparado para uma perda. Mentira. Tu pode estar tentando amenizar a consequência dela, mas tu não está preparado. E a Emater trabalha justamente com isso, né? Toda e qualquer assistência técnica de propriedades trabalha com isso. Nós trabalharmos de maneiras, com ferramentas que nós possamos ter na propriedade para minimizar os riscos dos produtores. Que nem eu falei há pouco, uma cultura de sequeiro, nós fazemos uma irrigação, os bovinos, o gado de corte, por exemplo, nós vamos fazer uma reserva de alimento. Aqui está falando, Dirceu. Nós temos uma aveia no galpão, ou ter uma silagem, sabe? Então, existem coisas para minimizar os problemas, mas resolvê-los é praticamente impossível, nós zerar os problemas de uma seca, por exemplo. Na verdade, é bem complicado, mas, como sempre, né, seguimos até a próxima enchente ou até a próxima seca, como eu disse antes, daqui a pouco começa a preparação das lavouras de verão, né? Nós estamos já no final de junho, né? Temos julho, agosto, setembro, e aí vamos novo ciclo, né? E ontem, conversando com a professora Zanandra Boff de Oliveira, que é agrônoma e é quem faz os mapas meteorológicos lá da central da UFSM aqui em Cachoeira do Sul, lá os mapas preveem um inverno com chuvas acima da média. Olha só que situação estamos. Não é uma boa notícia para culturas de inverno, né? Mas a gente tem que estar preparado e saber, então, que nós estamos com essa perspectiva, né? O que, bem, assim, tu acabaste de falar sobre a próxima safra. Claro que não vai dar tempo de nós falarmos hoje, mas me preocupa profundamente, mas eu tenho muita preocupação sobre a nossa próxima safra de verão. Dirceu, mas é no solo? O que tu te preocupa? Eu me preocupo com que dinheiro o produtor rural vai fazer a próxima safra. Porque ele vai gastar um pouco mais, né, Dirceu? Além das dívidas que ele tem no banco, ele vai precisar buscar dinheiro, inclusive para repor no solo todos os nutrientes que a água levou. Não, e aí tu para pensar, vai diminuir o acesso ao crédito, porque tu não vai emprestar dinheiro para quem tem um CPF negativado, ou um CNPJ, que seja. Tu não vai, e outra, Selic é 15%. Eu desafio um produtor me mostrar números, planilhas, que nos últimos 10 anos eles têm um resultado líquido de 15% ao ano de lucro. Duvido um produtor me apresentar isso daí. E se tem, não enche duas mãos em Cachoeira, que fechou 15% de lucro nos últimos 10 anos. E nós vamos pagar isso por dinheiro. Então, o que acontece? Para quem nós vamos estar trabalhando, é do auxílio. Pois é. Bem difícil. Dirceu, voltaremos a conversar. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Não sei se a gente já não atrasou você. Mas obrigado por ter nos atendido. Um grande abraço. Um abraço, uma boa noite. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos à disposição.